A gente continua repercutindo a liberação de 4 reféns israelenses pelo Hamas. A gente conversa agora com o representante do Exército de Israel, que é o Rafael Rosenchas. Se eu estou falando errado, o senhor pode me corrigir, por favor. Muito obrigado por gentilmente conversar com a Jovem Pan nesse dia tão importante que é a liberação ali de reféns. Mas nós estamos vendo ainda que existe uma lista extensa de nomes ainda que não foram divulgados, que não foram soltos. Alguns também acreditam que não era importante essa suspensão do ataque enquanto esses reféns não sejam liberados. Qual é o clima hoje? Qual é a situação de momento em relação a essa liberação dos reféns? Ótima tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Boa noite aqui em Israel. Obrigado pelo convite. Realmente, nós estamos tratando de um acordo com um grupo terrorista cruel, que é o Hamas, aquele mesmo grupo que há 477 dias atrás invadiu o território israelense, assassinou 1.200 pessoas, deixou mais de 5 mil feridos, sequestrou 251 pessoas para a faixa de Gaza. E aqui em Israel, eles invadiram 20 comunidades, decapitaram pessoas, estupraram mulheres, fizeram barbaridades, queimaram pessoas vivas. Entre as pessoas que foram sequestradas para a faixa de Gaza, tem pessoas idosas, um deles com 86 anos, sobrevivente do Holocausto, há 80 anos atrás, que continua sequestrado nas mãos dos terroristas do Hamas nos túneis subterrâneos na faixa de Gaza. Tem bebês, os bebês da família Bibas, um deles foi sequestrado com apenas 9 meses de idade, seu irmão com 4 anos de idade, sua mãe, que teria que ser devolvida hoje, junto com seus filhos, em conformidade com o acordo, mas o Hamas, mais uma vez, violando o acordo, não devolveu hoje a Shiri Bibas junto com seus filhos, que deveria ter sido libertada hoje. Então, realmente, muitas incertezas, infelizmente, porque nós estamos falando de um acordo com um grupo terrorista cruel, que nós, infelizmente, não podemos confiar. Você perguntou como está o ânimo aqui em Israel. Eu posso dizer que, enquanto aqui em Israel, lágrimas saem dos olhos de todo o povo de Israel, com emoções de poder ver de volta para suas casas pessoas que foram sequestradas, parte deles foram tirados de suas camas, parte deles foram tirados de uma festa. Enquanto isso, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, onde terroristas estão sendo libertados, nós vemos o ódio saindo como fumaça de seus gritos dos terroristas e dos apoiadores de terroristas na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Essa é a diferença entre um Estado democrático de direito que quer viver em paz, que quer viver em harmonia, e um grupo terrorista que tudo o que quer é eliminar Israel do mapa. Rafael, a gente também acompanhou algumas imagens, na verdade, com as barracas que estavam sendo instaladas, que entraram no acordo também, inclusive nos últimos dias, para acomodar algumas pessoas que ficaram sem a sua residência, sem um local que era a sua casa. Alguns estão retornando para as suas cidades após a suspensão do ataque. De que forma que a vida está retornando à normalidade nesses últimos dias e como que essas acomodações estão acontecendo? O Hamas é o mal não somente para Israel, o Hamas é o mal para o povo palestino. Inclusive, dos 200 terroristas que foram libertados hoje, nós podemos falar que 16 terroristas não aceitaram voltar para a faixa de Gaza, porque eles sabem que se não são pertencentes ao grupo Hamas, são pertencentes a outros grupos terroristas, eles sabem qual será o futuro deles na faixa de Gaza. Então eles não aceitaram ser libertados para a faixa de Gaza, porque o Hamas é um mal para o povo palestino. Antes do 7 de outubro, no 6 de outubro de 2023, entravam no território israelense todos os dias 18.500 palestinos da faixa de Gaza para trabalhar em Israel. Todos os anos, 7.500 palestinos entravam em Israel para receber tratamentos médicos. E o Hamas sabia que depois de um ataque terrorista tão cruel, nenhum palestino entraria em Israel para trabalhar, para receber tratamentos médicos. Porque o ódio do Hamas ao povo de Israel é muito maior do que o amor a seu próprio povo. E foi por isso que ele cometeu o 7 de outubro e por isso que ele volta a dizer, inclusive nesses últimos dias,
e tem como objetivo cometer um próximo 7 de outubro. Então, infelizmente, na faixa de Gaza tem uma destruição muito grande, mas o grande responsável por essa destruição é o Hamas, que utiliza as casas de civis para esconder seus foguetes, utiliza os hospitais como centros de comando, utiliza escolas para de lá lançarem seus foguetes. Então o Hamas utiliza os civis como escudos humanos, porque para o Hamas a destruição da faixa de Gaza, a morte de civis é uma estratégia, enquanto que para nós isso é uma tragédia. Nós ficamos muito tristes com essa destruição na faixa de Gaza, com cada civil que paga o preço dessa guerra. Mas isso faz parte da estratégia do Hamas, para que a morte de civis, para que a destruição da faixa de Gaza seja utilizado como uma pressão para que essa guerra acabe enquanto o Hamas continue no poder e possa voltar a cumprir o seu objetivo de fazer mais um 7 de outubro. Mas o exército de Israel está determinado para que o Hamas não continue a ser uma ameaça ao Estado de Israel e para que todos os reféns, e eu volto a afirmar, todos os reféns, tem mais 90 reféns na faixa de Gaza, nós vamos continuar até que todos os reféns voltem para suas casas. Os que foram assassinados pelo Hamas vão voltar para serem enterrados com respeito no território israelense e aqueles que estão vivos vão voltar para suas famílias. Rafael, ainda sobre Hamas, a gente acompanhou uma imagem agora há pouco, eu usava numa outra entrevista com um especialista em relações internacionais, que o Hamas estava liberando essas reféns ali, né? Teve essa situação e a gente vê que os homens estão armados, esse armamento, roupa de militar, de alguma forma isso intimida o exército de Israel? Bruno, de forma alguma, Bruno, não está claro para todos que isso é um teatro. Onde estavam os terroristas do Hamas com esses uniformes nos últimos 477 dias? Vocês não conseguem perceber que os uniformes dos terroristas do Hamas estão tão limpos como foram tirados dos sacos ontem? É um teatro. Enquanto os uniformes dos soldados israelenses estão sujos, de que estão lutando, estão combatendo mais de 400 dias na faixa de Gaza, os uniformes dos terroristas do Hamas estão limpos, porque eles não utilizam uniformes militares para combater essa guerra contra os soldados israelenses. Eles são covardes. Eles utilizam seus uniformes somente quando estão fazendo seus teatros frente a nossas reféns que estão sendo libertadas. Eles utilizam seus uniformes somente para mostrar a todos como se eles têm essa força. Mas, na verdade, quando eles estão lutando essa guerra contra os soldados israelenses, eles estão dentro dos túneis subterrâneos ou estão vestidos com calças da Nike, da Adidas, e quando eles são eliminados, eles aparecem nas estatísticas do Hamas como civis que foram mortos pelos ataques israelenses. Esses são os terroristas do Hamas. São covardes, são cruéis, e essa guerra vai terminar quando o Hamas não tiver mais uma capacidade militar para continuar controlando a faixa de Gaza e ser uma ameaça ao Estado de Israel. Rafael Rosenchar, muito obrigado pelas informações e por essa conversa gentilmente com a Jovem Pan, um dia que é importante, mas ainda não finalizou, né? Tem muita coisa para acontecer nos próximos dias, mas já teve aí a suspensão desse ataque, começa a cumprir esses acordos sobre essas liberações. A gente fica aqui à disposição para acompanhar, repercutir essa história e voltamos a falar logo mais. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Uma boa tarde. Obrigado, ótimo final de semana a você.